Todo mundo tem uma história estranha do primeiro dia de trabalho. Constrangimentos, chefes difíceis, almoço sozinho no refeitório. A minha história é diferente. A minha história começa com um colega me desejando boa sorte. E termina com eu descobrindo que ele havia morrido 3 semanas antes de eu ser contratada. Eu precisava muito daquele emprego. Não é o tipo de coisa que se admite numa entrevista. Mas era verdade, 29 anos, 6 meses desempregada. Apartamento com aluguel atrasado e uma mãe doente. Recife para quem eu mandava dinheiro todo mês quando havia dinheiro para mandar. Quando o e-mail da Edifício Comercial Veltran chegou confirmando minha contratação como assistente administrativa, eu chorei no banheiro por 10 minutos e depois liguei para minha mãe fingindo calma. A vaga tinha aparecido numa plataforma de empregos com uma descrição genérica menos assistente administrativa, nível médio completo, experiência com pacote Office, horário comercial, salário combinar. O que me chamou a atenção não foi o anúncio em si, mas o tempo que ele ficou no ar. 4 meses para uma vaga simples, num escritório, no centro de São Paulo. 4 meses é uma eternidade. Na entrevista, perguntei discretamente a Aracu o motivo da demora. A mulher, Patrícia, crachá verde, unhas sempre perfeitas, sorriu com aquela desenvoltura de quem ensaiou a resposta. Tivemos algumas desistências. Já sabe como é, né? Mercado aquecido, as pessoas têm muitas opções. Aceitei a explicação. Precisava acreditar nela. O edifício Veltran ficava na Avenida Paulista, 13º andar, o que, num prédio comercial de 15 andares, significava que você via o céu pela janela, mas ainda sentia o barulho da cidade subindo pelo concreto. O escritório ocupava o andar inteiro. Fileiras de mesas abertas, salas de reunião com paredes de vidro, uma copa no fundo e uma recepção na entrada com uma planta de folhas grandes e brilhantes que eu mais tarde descobriria ser artificial. Meu primeiro dia era uma segunda-feira fortim do agosto. Cheguei 15 minutos antes do horário, como qualquer pessoa ansiosa faz, e foi no elevador, subindo para o 13º andar que tudo começou. Ele entrou no 2º andar, homem de uns 50 anos, terno cinza, cabelo grisalho penteado com rigor, carregava uma pasta preta debaixo do braço e olhava para o painel do elevador com aquela expressão distraída de quem fez o mesmo trajeto 1000 vezes. Eu estava encostada no fundo, minha bolsa apertada contra o peito, tentando parecer à vontade. No 8º andar, sem olhar para mim, ele disse: "Primeiro dia?" Fiquei levemente surpresa, sim. Como soube? Aquela expressão, uma pausa, todo mundo tem no primeiro dia. Sorri, sem saber muito o que responder. O elevador continuou subindo. 13º? Perguntou ele. Isso. Ele assentiu, devagar, como se a informação confirmasse algo que ele já sabia. Quando as portas se abriram no 13º andar, eu saí primeiro. Me virei para dizer algo educado, um obrigada qualquer, um tenha um bom dia. Mas as portas já estavam fechando. Ele continuou dentro do elevador, olhando para mim enquanto o vão entre as portas diminuía. E no segundo antes de sumirem completamente, ele disse, com uma voz calma e absolutamente séria: "Boa sorte, Larissa, você vai precisar." As portas fecharam. Fiquei parada por alguns segundos no corredor, com aquela frase ecoando. Ele sabia meu nome. Eu não havia me apresentado, não havia crachá no meu peito. Era meu primeiro dia. O crachá seria entregue na recepção. Ele sabia meu nome. Demorei um momento para respirar. Depois entrei no escritório e decidi conscientemente arquivar aquilo como coincidência. Talvez ele trabalhasse no Araque, talvez Patrícia tivesse comentado com alguém. Havia uma explicação. Sempre há. Mas a frase continuou lá, no fundo, o dia inteiro. Você vai precisar. Patrícia me recebeu com um sorriso profissional e uma visita guiada pelo escritório que durou exatos 12 minutos. Ela cronometrava tudo. Descobri depois. Cozinha, banheiro, sala de reunião A, sala de reunião B, impressora, servidor e por fim minha mesa, fileira do meio. 4ª posição da esquerda, entre uma mulher chamada Diniz e um espaço vazio. "Aqui é você", disse Patrícia, pousando uma mão sobre o encosto da cadeira. "Computador já está configurado com seu login. Qualquer dúvida, Diniz te ajuda." Diniz levantou a cabeça e me deu um sorriso rápido. Daqueles que são genuinamente simpáticos, mas claramente ocupados. Cabelos crespos presos no alto, fones de ouvido pendurados no pescoço, 3 monitores na frente, parece eficiente. Parecia o tipo de pessoa que resolve problemas. Me sentei. Liguei o computador. E foi aí que notei. Na gaveta superior da mesa, menos que estava entreaberta, menos havia um porta-retrato virado para baixo. Peguei para endireitar e então parei. Era a foto de um homem jovem, talvez 30 anos, sorrindo para a câmera na frente do mesmo prédio onde eu estava. Atrás da foto, escrito a caneta no papelão do porta-retrato, Renato menos 5 anos de empresa, mostrei para Diniz. Ela olhou para a foto por um segundo. Depois olhou para mim. Depois para Patrícia, que já estava do outro lado do escritório. Deve ser de alguém que saiu.
disse ela. A voz estava certa, o rosto estava certo, mas os olhos desviaram rápido demais. Posso guardar em algum lugar para devolver para a pessoa? Pode deixar na gaveta menos, disse ela. Depois colocou os fones de ouvido. Guardei a foto na gaveta, mas não consegui parar de pensar em por que ela estava virada para baixo. O escritório tinha um ritmo, aprendi isso no primeiro dia. Cada lugar tem o seu. Aquele fluxo invisível de quando as pessoas levantam. Quando o volume das conversas sobe, quando a copa fica cheia. No Veltran, o escritório ficava quieto demais entre 2 e 3 da tarde. Às 14:17, especificamente, todos pareciam ocupados com algo urgente nas telas. Ninguém levantava, ninguém conversava. Uma vez, naquele intervalo, ouvi o telefone fixo da mesa ao lado tocar menos a mesa vazia. À minha direita menos, e ninguém se mexeu. Deixei tocar. Depois de 7 chamadas parou. Às 14:32, o escritório voltou ao normal. Pensei que fosse coincidência. Na segunda vez que aconteceu menos, na terça-feira, mesmo horário, prestei mais atenção. Eram exatamente 14:17 quando a temperatura do ar-condicionado pareceu cair alguns graus a mais. Quando o telefone da mesa vazia tocou de novo. Quando eu desta vez olhei em volta para ver a reação das pessoas. Todo mundo olhava para as telas com aquela concentração exagerada, performática, de quem está deliberadamente não olhando para outro lugar, exceto uma pessoa. No fundo do escritório, perto da janela, havia um homem que eu não havia notado antes. Não porque fosse invisível menos, mas porque havia algo na forma como ele se sentava que fazia o olhar deslizar, como quando você tenta focar num ponto cego. Camisa branca, cabelo liso, de costas para mim, e ele estava olhando para a mesa vazia ao meu lado. Quando o telefone parou de tocar, ele se levantou e saiu pela porta dos fundos. À noite, pesquisando no LinkedIn, a empresa onde eu havia começado a trabalhar, procurei por Veltran e filtrei por funcionários atuais. Encontrei Patrícia, Diniz, vários outros rostos que havia visto durante o dia. Não encontrei nenhum homem com camisa branca sentado perto da janela. Pesquisei então por ex-funcionários. O LinkedIn não facilita esse filtro, mas com paciência se chega lá. O terceiro resultado me parou. Renato Almeida, ex-assistente administrativo Veltrans S, 2018 a 2023. A foto do perfil era o mesmo homem do porta-retrato, o mesmo sorriso, o mesmo prédio ao fundo. O perfil estava desatualizado há 2 anos. Menos a última atividade era de março de 2023. Tentei achar mais informações. Não havia muito... Mas havia uma coisa... Num post de uma conta pessoal, alguém havia marcado o perfil dele num comentário em setembro de 2023. O comentário dizia apenas saudades eternas. Não foi justo. Na quarta-feira levei bolo para o escritório. Não por nenhum motivo especial, menos minha mãe sempre dizia que comida abre portas que conversa não consegue. Deixei na copa com um bilhete escrito à mão. Do primeiro dia em diante. Larissa. Às 11 da manhã, Denise apareceu na minha mesa com um pedaço de bolo num guardanapo e a expressão de alguém que tomou uma decisão. Você vai perguntar sobre a mesa menos, disse ela. Não era uma pergunta. Já perguntei, eu sei. E eu não respondi direito. Ela olhou em volta rapidamente, na copa, depois das 6, quando o escritório esvaziar. Fiquei o resto do dia pensando no que ela saberia. Fiquei pensando no homem do elevador, no telefone que tocava às 14:17, no perfil do LinkedIn com um comentário de saudades. Fiquei pensando que havia 4 meses de desistências antes de mim. Às 6:10, a copa era só nossa. Denise ficou de pé, encostada na pia, como se sentar tornasse a conversa mais oficial do que ela queria. Renato trabalhou aqui por 5 anos menos. Começou, era boa pessoa. Sério, trabalhador. Daquele tipo que todo mundo gosta, mas ninguém para conhecer de verdade. A mesa onde você está sentada era dele. O que aconteceu com ele? Infarto. Ela disse rápido, como quem arranca curativo. Agosto do ano passado, aqui dentro na mesa dele, o silêncio que se seguiu tinha peso. Às 14:17 eu disse mais pra mim do que pra ela. Ela me olhou, como você sabe, o horário, o telefone. Todo dia, 14:17, o telefone da mesa ao lado toca. Denise fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, havia algo neles que eu reconheci. O alívio de quem estava carregando algo pesado e finalmente encontrou alguém para dividir. 3 pessoas sentaram nessa mesa depois do Renato, disse ela. Nenhuma ficou mais de 2 semanas. A primeira pediu demissão no 3º dia, disse que não se sentia bem no ambiente. A segunda teve um colapso no trabalho, levaram ela de ambulância, nunca voltou. A terceira, ela pausou. A terceira simplesmente não apareceu na 2ª semana. Patrícia ligou, a família disse que ela estava bem, mas não queria mais falar sobre o emprego. Nunca soubemos o que aconteceu. Olhei para ela por um longo tempo. E você me contou isso agora por quê? Porque você trouxe bolo. Ela tentou sorrir. Não, Shigolo. E porque você parece do tipo que prefere saber. Tinha razão. Prefiro saber. O problema é que saber não me preparou para o que aconteceu naquela noite. Eu devia ter pedido demissão naquela noite. Depois da conversa com Denise,
Fui para casa, não dormi. Fiquei deitado olhando para o teto, pesando os fatos. Uma pessoa havia morrido na minha mesa. 3 outras haviam saído em circunstâncias estranhas. Havia um homem num elevador que sabia meu nome. Havia um homem de camisa branca que não existia no LinkedIn. Havia um telefone que tocava todos os dias no mesmo horário. Mas havia também o aluguel atrasado. A mãe doente em Recife. A conta bancária que não perdoava simbolismo. Voltei na quinta-feira. Às 14h15, comecei a me preparar. Coloquei os fones de ouvido. Decidi que quando o telefone tocasse, eu atenderia. Uma decisão pequena, concreta, racional. Atender um telefone. Ver o que havia do outro lado. Às 14h17, o telefone tocou. O escritório congelou. Eu me levantei e dei os 2 passos até a mesa vazia e peguei o fone. Silêncio. Depois, respiração. Lenta e regular, como alguém que está com dificuldade de respirar. E então, numa voz que eu reconheci imediatamente, menos a mesma voz calma e séria do homem no elevador, uma única frase: "Você achou a carta?" A ligação caiu. Me virei para o escritório. Todo mundo estava me olhando. Pela primeira vez em 3 dias, ninguém estava fingindo olhar para a tela. Denise estava de pé a 2 metros de mim, com a mão sobre a boca. "Que carta?" Perguntei. Para ninguém em específico. Ninguém respondeu. Abri a gaveta da mesa. Tirei o porta-retrato de Renato, tirei o bloco de notas que havia no fundo, e embaixo do bloco, dentro de um envelope pardo sem endereço, havia uma carta. A carta tinha 2 páginas, escritas à mão com a mesma letra inclinada e cuidadosa de alguém acostumado a escrever à mão. Não vou transcrever tudo. Algumas coisas não são para ser repetidas, mas o essencial era isto. Renato havia descoberto nos últimos meses de vida que o 13º andar do edifício Veltran havia sido construído sobre uma demolição irregular feita nos anos 90-1. Um cortiço inteiro havia sido derrubado sem realocação dos moradores. Famílias inteiras simplesmente removidas sem registro. Havia uma ação judicial enterrada, nomes apagados de documentos, um episódio que a empresa havia pago muito para que desaparecesse. Renato havia encontrado os documentos por acidente num arquivo físico que ninguém havia digitalizado por descuido. Ele havia guardado os documentos. Havia escrito a carta. Havia planejado denunciar. E então teve o infarto. A carta terminava assim: "Se você tá lendo isso é porque chegou a esta mesa depois de mim. Não sei quem você é, mas sei que o que aconteceu aqui não foi acidente. E sei que enquanto esses documentos existirem, o lugar não vai deixar ninguém em paz. Os arquivos estão no servidor. Pasta X, interno 99, demolição. Faça o que eu não consegui fazer. Por favor." Embaixo da assinatura, uma data do CD, agosto de 2023, 2 dias antes de ele morrer. Copiei os arquivos. Enviei para um jornalista que encontrei depois de 2 horas pesquisando repórteres especializados em investigação urbana. Enviei também para o Ministério Público. Pedi demissão na manhã seguinte. Patrícia recebeu a notícia com uma expressão que não era surpresa. Menos era reconhecimento. Como se já soubesse que aconteceria. Como se sempre soubesse. No elevador descendo no meu último dia, o homem de terno cinza não estava lá. Mas quando as portas se abriram no térreo, havia uma folha de papel no chão do elevador. Uma folha dobrada em 4, sem envelope, sem endereço. Abri. Era uma lista de nomes. 4 nomes, com datas ao lado. Os 3 hóspedes, digo. As 3 pessoas que haviam sentado naquela mesa depois de Renato e antes de mim. E o nome dele. E o primeiro da lista, com a data de agosto de 2023. O 5º espaço estava em branco. Com uma caneta que não estava lá 1 segundo antes, havia uma linha traçada através do espaço vazio, como se alguém tivesse acabado de riscar meu nome da lista. O jornalista publicou a matéria 6 semanas depois. A empresa foi investigada. O 13º andar foi interditado por irregularidades estruturais encontradas durante a investigação. Irregularidades que, segundo os engenheiros, deveriam ter causado problemas muito antes. Nunca voltei àquele prédio. Nunca mais atendi um telefone sem olhar o número primeiro. E toda vez que começo um emprego novo, toda vez que sento numa mesa que foi de outra pessoa, a primeira coisa que faço é abrir todas as gavetas e verificar se há algo guardado dentro delas. Porque algumas mensagens esperam anos para encontrar o destinatário certo. E algumas almas não descansam até que alguém finalmente leia o que elas deixaram para trás. Relato enviado por LMS São Paulo, publicado com autorização da autora, os nomes foram alterados a pedido dela. A investigação jornalística mencionada é real e pode ser encontrada nos arquivos de agosto de 2024.